Olá a todos, então retomando aqui o nosso treinamento, a parte 2 do treinamento. É, Espero que o debate é, referente às questões que foram colocadas ali, referente à parte um, tenha sido proveitosa e espero que vocês tenham buscado soluções para aquelas questões. Vamos agora para a parte 2 desse treinamento sobre o módulo de projetos. Vou partilhar aqui a apresentação. Bom, então vamos retomar aqui o treinamento. Então, no século XX, as organizações, até o século XX ali, as organizações, elas tinham as atividades em cada etapa. A partir do século XXI, isso daí mudou, as empresas buscaram inovar nessa questão. Nós temos a liderança, eh, que ela é central a todas as equipes e ela mostra a direção e facilita as ações. A gente tem times e equipes com autonomia e responsabilidade para desenvolver as suas tarefas e busca, né, ou seja, recursos para que elas possam executar de forma mais orgânica todas as atividades. Então, a gente, até uma determinada etapa, as empresas tinham alguma estrutura mais, vamos dizer assim, sem muita alteração, e a partir então do século XXI, as empresas começaram a se adaptar e buscar flexibilizar o trabalho de todos. Então, nós vemos aqui o crescimento populacional e esse gráfico de crescimento populacional e da tecnologia. Eixo Y, nós temos a, o crescimento da população, e no eixo X, nós temos ali das tecnologias que foram sendo desenvolvidas. Então, no velho mundo, ou seja, o mundo ele era mais previsível, né? E as atividades elas tinham uma cadência mais devagar. A partir do novo mundo e do desenvolvimento de novas tecnologias, a gente entra naquela questão do VUCA, né? Da volatilidade, da incerteza, da complexidade e da ambiguidade. Então, muitas novidades e tecnologias surgiram é, facilitando o nosso trabalho, sim, mas também é, buscando com que a gente esteja mais atento e busque nos capacitarmos cada vez mais, porque é sempre a novidade no mercado. Ou seja, ali nós vemos que o período que surge as empresas e as teorias de gestão, né? Então ele vai focar ali nessa questão. Então a gente tem a evolução das teorias de gestão a partir de 1500 a, que está em 2023, ou seja, isso vem se alterando. Então, ali naquele período ali, entre 1400 e 1650, não existiam empresas como conhecemos hoje. A partir de então, de 1700 a 1850, a gente tinha as proto-empresas, então era o início de, da empresa. Depois houve, entre 1900 e 1950, houve o início da teoria da administração. A partir de então, já entre 1950 e 2000, a gente tem ali o início da gestão de projetos, né, e como essa gestão de projeto vai influenciar na administração das empresas. Depois a gente tem, a partir de 2000, a gente tem o surgimento dos métodos ágeis. E aí, a partir de então, determinados anos, de 2015 para cá, a gente já tem a disseminação da questão da gestão ágil e da busca para agilizar e facilitar na administração das empresas.
Então, ali, evoluir e juntar o que tem de melhor nisso tudo. Ou seja, a gestão ágil, ela vem para agregar tudo que foi é, conhecido e que era praticado nas empresas e buscar o melhor disso para que a gente possa atingir os nossos objetivos mais fácil e evitar determinadas questões que, obviamente, nenhum gestor de empresa vai, vai querer passar, né? Problemas que vai querer passar e fazer com que essa gestão ágil possa ajudá-lo cada vez mais rápido a, a, a responder e buscar soluções para os problemas da empresa. Então, muito mais que uma metodologia, a agilidade é uma cultura, é uma nova forma de pensar e agir. Ou seja, a gestão ágil, ela não é somente uma metodologia, mas é a forma de pensar, é cultural. Então não basta somente aplicar um ou outro método ágil para conseguir obter os resultados prometidos. Deve-se, de fato, encarar uma mudança de mindset, estudar e incentivar a área a organizar e a respirar novos conceitos e quebrar paradigmas. Então, a metodologia ágil, ela enfatiza a comunicação em tempo real, preferencialmente cara a cara, a documentos escritos. Busca a satisfação do cliente através de entregas rápidas e de alto valor. Utiliza uma abordagem incremental e interativa. É processo empírico, aprende-se com a experiência e foca na melhoria contínua, Kaizen. Então, a maior prioridade é satisfazer o cliente, no caso da prefeitura, a comunidade, né, a sociedade, através de entregas de valor adiantadas e contínuas. Então, valorize os treinos e aperfeiçoe suas habilidades. Podem não reconhecer o seu progresso, mas não podem negar os seus resultados. Uma outra questão que eu coloco aqui é o ciclo PDCA. O ciclo PDCA é um método dividido em 4 etapas e 8 processos, utilizado para solucionar problemas que não são facilmente visualizados na solução de problemas das empresas e uma das metodologias mais usadas. Então, o PDCA, o P é de plan, de planejamento, o D é de do, de fazer, o C é de check, é de checar, e o A é de act, de agir. Então, no plan, identifique o problema, descubra onde e por que ele começa. Planeje as melhorias e crie o plano de ação. No do, envolva as pessoas e execute o plano. No check, analise se tudo foi executado como planejado e se os resultados esperados realmente ocorreram. E no act, é, compartilhe o aprendizado, padronize o processo, se deu certo. Se não deu certo, reflita o que pode ser mudado e gire novamente o PDCA para novamente planejar, fazer, checar e agir. Bom, é fundamental também a gente colocar o método ágil e o método de cascata, para que vocês possam conhecer. Então, o método ágil busca a otimização dos processos. Em vez de seguir um plano rígido, como na gestão tradicional, na metodologia ágil podemos fazer ajustes e melhorias ao longo do desenvolvimento de projetos. Isso significa identificar e corrigir falhas rapidamente, garantindo resultados mais efetivos. Já o método de cascata, modelo waterfall, conhecido também como método tradicional, é uma forma de gerenciamento de projetos que utiliza fases sequenciais, longos planejamentos, projetos com custo, escopo, cronograma físico. Ou seja,
Cada uma das metodologias elas tem determinadas características e nem sempre o método ágil é o melhor para sua organização. É, mas eu tenho certeza que é, ele vai facilitar determinados processos ou etapas do projeto e vai facilitar bastante a questão do trabalho em si. Eventualmente, tu até tenhas que aplicar o método tradicional, né? Mas buscar mudar essa cultura para o método ágil é interessante e eu penso que seja fundamental. Então nós temos ali é, o exemplo, né, o gráfico. Então o Agile você faz o requisito e análise, depois o projeto de sistema, a implementação, o teste, o desenvolvimento, a manutenção, a análise e o lançamento. E esse processo ele sempre ocorre durante as tarefas. Já o processo, a metodologia de cascata, ele tem o requisito, ele tem o projeto, a implementação, testando, desenvolvimento e a manutenção. Mas isso não se renova constantemente. No caso do Agile, ela sempre se renova e busca novamente identificar as questões e fazer essa roda girar. Então, o Agile, ele entrega resultados antecipadamente e com frequência, de forma contínua. Já o de cascata entrega resultados apenas no final do projeto. O Agile é perfeito para projetos de TI, de software e marketing também. Já o metodologia de cascata é perfeito para projetos de longo prazo, como construção e fabricação. O Agile permite mudanças mais cedo nos projetos. E o de cascata, as mudanças devem ser gerenciadas e controladas, para não impactar negativamente o projeto. O Agile suporta mudanças nas necessidades do mercado e das tecnologias. Já o de cascata, o produto final é definido e fixo, independente das mudanças do mercado, das necessidades tecnológicas. E no Agile, as entregas em sprint e apoio às equipes do produto de forma ágil. Já no de cascata, entrega tarefas sequenciais e cria dependências entre tarefas e equipes de forma mais fixas. Então, como gerenciar a execução? E aí agora a gente entra nessas metodologias, que é o Scrum e o Kanban, e nós vamos falar um pouquinho de cada uma. Então, o Scrum ela é uma estrutura baseada nos princípios ágeis. Ele é uma metodologia própria, porém baseada nos conceitos da gestão ágil. Então, os pilares do Scrum é a transparência dos processos, requisitos de entrega e status, é a inspeção constante de tudo que está sendo feito e a adaptação, tanto do processo quanto do produto e as mudanças. Então, como funciona o Scrum? Se lista tudo que precisa ser feito para atingir o objetivo. Depois é colocado essas questões que precisam ser feitas. Então se define ali o que é imprescindível se fazer dessas questões que foram colocadas, o que é importante, o que seria bom. Priorização do que precisa fazer. A partir de então, nós vamos fazer o sprint do backlog. Então, o que foi priorizado vai ser executado no próximo período de trabalho. Então, ali está tudo o que precisa ser feito e a gente definiu o que é imprescindível, o que é importante e o que seria bom. O que vamos focar no próximo período, sprint, é o que é imprescindível.
Tá ok? Então, primeiro lista, define o que é imprescindível, importante, o que seria bom, e o que vamos focar no próximo sprint, que é em torno ali de 2 a 4 semanas, é o que é imprescindível. Então, o sprint, período de execução do trabalho, vamos executar, vamos fazer o que é imprescindível. A partir de então, a cada sprint são definidos novas questões que são daquelas que foram listadas, novas questões que são imprescindíveis, importantes e seriam bons. E a partir de então são realizados os sprints. É fundamental também que sejam feitas, no caso aqui do Scrum, reuniões diárias, e que defina-se o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje e se tem algo impedindo o meu trabalho. É fundamental também duas reuniões. O review e a retrospectiva. Então, revisar o que foi feito e como foi feito o trabalho. Aprender com o que foi feito para fazer melhor no próximo período de trabalho. Isso daí também é fundamental. Então, resumo desta forma de organizar o trabalho. Então, tudo que precisa ser feito, define o que é imprescindível, o que é importante, o que seria bom. A cada sprint, o que for imprescindível vai entrar tudo, ao final nós vamos ter tudo concluído. Então, qual que é a grande vantagem? Nós temos muito trabalho e o Scrum ele organiza essa bagunça toda aí. Então, ele vai dar uma organizada nas questões e vai priorizar o que a gente precisa entregar com antecedência. Bom, já em relação ao Kanban, ele tem o que precisa ser feito, o progresso, né, o que está sendo feito, e o trabalho finalizado. Esse, por exemplo, é um quadro básico de Kanban, que é o que precisa fazer, o que está sendo feito e o que já foi concluído. O Kanban ele tem 4 passos para a aplicação dessa gestão ágil. Então, primeiro, organizar o que precisa ser feito, que é o backlog. Depois, visualizar como o trabalho é feito. Então, é o fluxo de trabalho. A terceira etapa é aplicar um ritmo ágil de execução e verificação, que são os sprints. E o quarto item é aprender e melhorar o processo, que é o Kaizen. São 4 passos para aplicar a gestão ágil. Então, no primeiro passo, que é organizar as pendências a fazer, o que fazer? Então, planejar grandes entregas, listar pendências, planejar ciclos de trabalho, traçar metas e listar as tarefas. Quais são os benefícios disso? Organizar o trabalho, estabelecer prioridades, estabelecer metas, estimar prazos e estimar custos. Então aí a gente vê um backlog, ele vai organizando as atividades em etapas. Bom, na segunda parte no segundo passo, para aplicar a gestão ágil, então, primeiramente, tu visualiza o fluxo de trabalho, lista as etapas do seu processo de trabalho, desenho do processo, faz o desenho do processo em quadro, estabelece limites de execução em cada etapa e identifica os gargalos. E quais os benefícios? Melhora a comunicação, melhora a distribuição de tarefas e diminui o estresse, a ansiedade e a desmotivação da equipe. Então, aqui a gente tem um quadro de Kanban, ali está o backlog, o sprint, o que precisa ser executado, o que tem que revisar, os itens que têm que ser ajustados e foi feito, no caso. No terceiro passo é o ritmo ágil de execução e verificação. Então aqui tem os ciclos curtos de trabalho, os sprints,
A validação periódica de andamento diário, promover a colaboração e a auto-organização e ajustar a rota frequente. Então, que benefícios esse item vai proporcionar? Acelerar a entrega de resultados, aumentar o envolvimento das pessoas e ser mais assertivo no que precisa ser feito. Então, ali tem a reunião diária para monitorar o que está sendo executado, né, revisado e ajustado, e ali os sprints de trabalho. E no quarto passo, que é a melhoria contínua do processo, é revisar o trabalho feito no último ciclo, ajustar o planejamento, avaliar como foi feito o trabalho no último ciclo, para identificar se houveram falhas ou não, identificar e planejar ações de melhoria do processo. Quais são os benefícios? Aumentar a qualidade, melhorar o processo de trabalho, aumentar a produtividade e economizar o tempo e dinheiro. Então, ali, no final, verificar a entrega e avaliar como entregamos. Então, chegamos aqui ao final dessa parte 2 e eu coloco como revisão fundamental que nós vimos que são as reuniões semanais com toda a equipe, que possibilita verificar o andamento das atividades e solucionar pequenos problemas. Planejar, organizar e priorizar as tarefas diárias a serem realizadas também ajuda a nos orientar e agir de forma mais assertiva. Gostaria de colocar algumas questões para debate, que o que eu preciso para planejar as atividades da semana e me antecipar de eventuais problemas. De que forma posso melhorar os processos e a qualidade do meu trabalho, a fim de entregar melhores resultados? E que mudanças posso sugerir para agilizar o trabalho da equipe? Coloco essas questões para que vocês possam debater em grupo e buscar soluções, buscar alternativas e melhorar o trabalho de todos. Um abraço, bom debate, bom trabalho a todos e nos encontramos na parte 3. Até lá!